Bom dia. Gente, primeiro eu preciso falar, né? Eu fiquei fora, eu não consegui fazer as gravações, as últimas gravações. Eu estava num retiro de oração, por sinal maravilhoso, e com os freis capuchinhos. Então, hoje é dia de São Francisco, dia 4 de outubro, e agradeço de coração todos os freis capuchinhos, todos os frades menores, todos os freis, todos os seguidores de Francisco, as Clarissas, todos que se dedicam a seguir esse santo maravilhoso, esse santo tão completo, como diz o Padre Mário Sartori, tão global, né? E tão atual na nossa vida. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um que se dedica, né, para Deus de uma forma tão especial, seguindo os passos desse santo, São Francisco de Assis. Vamos dar continuidade à nossa jornada. Hoje nós temos uma visita especial, coloquei ela aqui, ó, né? A Nossa Senhora Aparecida, é a capelinha que vem aqui no nosso escritório, e então ela hoje vai acompanhar as nossas orações. Vamos dar continuidade, nós estamos no 30º dia, né? Então nós vamos continuar, nós estamos em Gênesis 46, 47. Deixa eu achar aqui, Gênesis, que agora, né, até eu retomar a ordem da batalha aqui. E, gente, Deus tem feito tanta coisa, Deus tem honrado de um jeito esses nossos estudos. Um dia eu vou partilhar, tá? Não é agora não, mas um dia eu vou. 46. Chegada de Jacó ao Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fechará os olhos. E Jacó deixou Bersabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para o transportar. Tomara também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã. E Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou os seus filhos e os seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Eis os nomes dos filhos de Israel, que foram para o Egito: Jacó e seus filhos, o primogênito de Jacó, Ruben, os filhos de Ruben, Enoque, Falu, Esrom e Carmi, os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho de Cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Cate, Merari, os filhos de Judá, Heronã, Selá, Farés, Zara, Her e Onã, porém morreram em Canaã. Os filhos de Farés, Erson e Ramô, os filhos de Isacar, Tola, Fuá, Jassub e Senrom, os filhos de Zabulon, Xerade, Elon e Jalael. São estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, assim como sua filha Dina. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gade, Safon, Rade, Sumi, Ezebon, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser, Jamine, Jesuá, Jesuí e Beria, assim como sua irmã Sara. Os filhos de Beria, Her e Melquiel. São estes os filhos de Zelfas, dada por Labão a sua filha Lia. Deu à luz a Jacó, 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito, José tiveram de Asenete, filho de Putifar, sacerdote de On, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Ros, Ofim e Ared. São estes os filhos que Raquel deu a Jacó. Total, 14 pessoas. Filho de Ram, Hussim, filhos de Neftali, Jaciel, June, Gesser e Salém. São estes os filhos que Bala, dada por Labão
A sua filha Raquel deu à luz a Jacó, total 7 pessoas. O total das pessoas saídas de Jacó que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70 ao todo. José teve 2 filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito era de 70. Jacó tinha enviado Judá adiante dele para informar a José a sua chegada. E Gesem, quando chegaram a Gesem, José mandou preparar o seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Gesem. E logo que viu, lançou-se nos seus braços e chorou longo tempo. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o teu rosto e vives ainda. José disse aos seus irmãos: vou avisar o faraó, dizendo: meus irmãos e minha família de meu pai, que estavam em Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais e trouxeram suas ovelhas, os seus bois, com tudo o que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos e a vós perguntar qual é a vossa profissão, lhes responderei: teus servos foram sempre criadores de animais, desde a sua juventude até o presente, e nossos pais também. Desse modo podereis ficar na terra de Gesem, porque os egípcios têm aversão aos pastores. Instalação de família de Jacó no Egito. José depois foi, pois, informar ao faraó: meu pai, disse ele, e meus irmãos chegaram de terra de Canaã, com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Eles estão na terra de Gesem. José levaram 5 de seus irmãos, que apresentou ao faraó. Este disse-lhes: qual é a vossa profissão? Responderam: teus servos são pastores, como sempre os foram nossos pais. Viemos, ajuntaram eles, para morar no país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. Sendo muito grande a fome na terra de Canaã, permite, pois, aos teus servos habitarem na terra de Gesem? O faraó disse a José: teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Instala-os na melhor parte do país. Que eles habitem na terra de Gesem, e se conheces entre eles alguns que sejam capazes, os porás à frente dos rebanhos que me pertencem. José fez então vir Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Este disse-lhe: que idade tens? Jacó respondeu-lhe: o número dos anos da minha peregrinação é de 130 anos. Curtos e maus foram os anos da minha vida, e não atingiram os números dos que viveram meus pais durante a sua peregrinação. E depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país no Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés, como o tinha ordenado o faraó. E José forneceu víveres a seus pais e seus irmãos e a toda a sua família, proporcionalmente ao número de filhos. Administração de José. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas. José tinha juntado todo o dinheiro que se encontrava no Egito, em Canaã, como preço de trigo de compra, e o tinha depositado no tesouro do faraó. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram dizer a José: dá-nos pão, porque morreram na tua presença por falta de dinheiro. José respondeu: trazei vossos animais, se não tendes dinheiro, e vos darei pão em troca. Trouxeram, pois, seus animais, e José, o qual lhes deu pão em troca dos cavalos, dos rebanhos de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Dessa forma, naquele ano, forneceram-lhes pão em troca de todos os seus rebanhos. Aquele ano passou. No ano seguinte, voltaram a ele e disseram: não podemos ocultar do Senhor que o dinheiro tendo se esgotado e os nossos animais tendo já passado para as mãos do meu Senhor, não nos restam agora senão nossos corpos e nossas terras para oferecer ao meu Senhor. Porque para perecermos diante dos teus olhos, nós e nossas terras? Compramos nós e as nossas terras em troca de pão,
E nós, em nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. José adquiriu assim para o faraó todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo ao outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso, não venderam sua propriedade. José disse ao povo: eu vos comprei hoje, vós e vossas terras, para o faraó. Aqui tendes sementes, semeai vossos campos. No tempo da colheita dareis a 5ª parte ao faraó, e as outras 4 partes vos servirão para semente do campo e para vosso alimento, como vossos filhos e os que moram convosco. Eles responderam: tu nos salvastes a vida. Tenhamos graça aos olhos do meu senhor, e seremos de bom grado escravos do faraó. José instituiu assim uma lei, que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma 5ª parte da colheita pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gesem. Adquiriram ali propriedade, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração da sua vida foi de 147 anos. Últimos pedidos de Jacó. E, aproximando-se do seu termo, os dias de Israel, chamou o seu filho, José, e disse-lhe: se achei graça diante dos teus olhos, põe, rogo-te, tua mão debaixo da minha coxa e promete-me, com toda a bondade e fidelidade, que não me enterrarás no Egito. Quando eu me tiver deitado com meus pais, me levará para fora do Egito e me enterrarás junto a deles, em seus túmulos. José respondeu: farei como dizes. Jura-me, replicou-lhe Jacó. José jurou-lhe, e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Salmo 29. Salmo 29, vamos lá. Após um grande perigo. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitistes que exultassem sobre mim meus inimigos. Senhor meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Ó vós, fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome. Porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Eu, porém, disse seguro de mim: não serei jamais abalado. Senhor, foi por favor que me destes honra e poder. Mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. A vós, Senhor, eu clamo e imploro misericórdia de meu Deus. Que proveito vos resultará de retornar minha vida de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o meu pó? Apregoará ele a vossa fidelidade? Ouvi-me, Senhor, e tende piedade de mim. Senhor, vinde à minha ajuda, em minha ajuda. Vós convertestes o meu pranto em prazer. Tirastes minha veste de penitência e me cingistes de alegria. Assim minha alma vos louvará, sem calar jamais. Senhor meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Evangelho agora de Mateus, capítulo 16. Mateus, o capítulo 16. 16, isso mesmo,
capítulo 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Sinal do céu, fermento dos fariseus. Os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse o milagre do céu. Lhes respondeu: quando vens à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu estava avermelhado. E de manhã, hoje haverá tormento, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal senão o de Jonas. Depois, deixando-os, partiu. Ora, passando para outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: homem de pouca fé, por que julgais o que vos faleis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos 5 pães dos 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens e de quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Chegando ao território de Cesareia e Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Primeiro anúncio da paixão. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito, da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos declaro, muitos desses que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade do seu reino. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Agora nós vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica, o
238. 238 ou 248? Esse até aqui. Vamos lá. A revelação de Deus como Trindade. O Pai revelado pelo Filho. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada Pai dos deuses dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai, enquanto Criador do mundo. Deus é Pai, mas ainda em razão da aliança e do dom da lei de Israel, seu filho primogênito. É também chamado de Pai do rei de Israel. Muito particularmente, ele é o Pai dos pobres, do órfão e das viúvas, que estão sob sua proteção de amor. Ao designar a Deus com o nome do Pai, a linguagem de fé indica principalmente dois aspectos. Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Essa ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e sua criatura. A linguagem da fé inspira-se assim na sua experiência humana dos pais genitores, que de certo modo são os primeiros representantes de Deus para o homem. Entretanto, esta experiência humana ensina também que os pais humanos são falíveis, que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem e nem mulher. É Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humana. Embora o tendo como origem e modelo, ninguém é pai como Deus o é. Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inaudito. Não é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação a seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação a seu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por isso os apóstolos confessam Jesus como Verbo, que no princípio estava junto de Deus, e que era Deus, como a imagem de Deus invisível, como o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Na continuidade deles, seguindo a tradição apostólica, a Igreja, no ano de 325 do primeiro concílio ecumênico de Niceia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, conservou esta expressão em sua formulação do Credo de Niceia e confessou o Filho único de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Pai e Filho revelados pelo Espírito. Antes de sua Páscoa, Jesus anunciou o envio de outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo, ele atuante desde a criação, que falou pelos profetas. Está agora junto dos discípulos e presente neles, para ensiná-los e conduzi-los à verdade plena. Assim, o Espírito Santo é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois do seu retorno para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico, em 381 em Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá vida. Ele procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. A origem eterna do Espírito Santo não deixa, porém, de estar vinculada à do Filho.
O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus uno, é igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também na mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. A tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo tem sua essência e o seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos, por um só princípio e por uma única inspiração. Uma vez que tudo é do Pai, o Pai mesmo o deu a seu Filho único, ao gerá-lo, excetuado ao ser de Pai, está a própria procedência do Espírito Santo, a partir do Filho. Ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. A afirmação de filioque não figurava no símbolo professado em 381 em Constantinopla. No entanto, com base em uma antiga tradição latina de Alexandrina, o Papa São Leão já o havia confessado dogmaticamente em 444. Antes que Roma conhecesse e recebesse em 455 no Concílio de Calcedônia o símbolo do 381. O uso desta fórmula no credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina. Todavia, a introdução pela liturgia latina do filioque no símbolo niceno-constantinopolitano constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. A tradição oriental põe em relevo, antes de tudo, a origem primeira do Pai em relação ao Espírito, ao confessar que o Espírito procede do Pai. Ela afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho. A tradição ocidental põe em relevo primeiro a comunhão substancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho. Ela o afirma de forma legítima e racional, pois a ordem eterna das pessoas divinas, em sua comunhão consubstancial, implica não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, mas também enquanto Pai do Filho único, que seja com ele o único princípio do qual procede o Espírito Santo. Esta legítima complementariedade, se não for radicalizada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. Então ficamos por aqui hoje e até amanhã.